noite a todos, graça e paz. Estamos aqui em mais uma upgrade, avivamento, e com o coração bastante alegre, estou aqui para poder cooperar com aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu quero, nesse momento, pedir a gentileza que você que está aí conectado pelo Facebook, pelo YouTube também, seja bem-vindo, mas nos ajude também, compartilhe aí nos seus grupos, convide pessoas a ouvir a palavra de Deus nessa noite juntamente conosco, amém? Vamos orar agora, para que o Espírito Santo de Deus prepare o nosso coração. Querido Deus e Pai, adoramos o Teu nome nessa noite, obrigado pelo Seu favor, obrigado pela Sua graça, obrigado porque o Senhor proveu para nós um tempo de edificação da nossa fé, e nós pedimos ao Senhor, Pai, junto com cada um dos meus irmãos que estão conectados aqui conosco, que nós sejamos visitados pelo Teu Espírito Santo, que o nosso coração seja preparado, Pai, seja um solo fértil, e a Tua palavra possa encontrar um lugar nas nossas vidas, Pai. Nós nos abrimos a Ti, nós nos rendemos a Ti, em nome do Senhor Jesus, com liberdade, fale conosco, mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Que bom estarmos juntos aqui, e eu quero compartilhar uma palavra, e uma palavra de encorajamento, encorajando as famílias para viver avivamento. Nós temos um desafio, temos falado há quase 3 meses, a respeito de avivamento, e muitas vezes, quando nós olhamos a nossa volta, e não conseguimos ainda enxergar aquilo que nós idealizamos, ou não conseguimos ainda apalpar aquilo que nós desejamos nas nossas vidas, na nossa família, e eu quero de uma forma especial falar a respeito de família, a respeito da nossa família, a respeito da nossa vida, do ambiente família, a qual nós estamos inseridos. Eu quero aqui ler um texto de Filipenses capítulo 3, 2 versículos aqui, versículo 13 e versículo 14, para nossa reflexão. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, não penso eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus, amém. Um texto conhecido, mas um texto também que nos desafia, um texto também que nos encoraja. Paulo foi um pai, um discipulador de excelência na vida de tantas pessoas, e ele traz esses conselhos aqui aos filipenses, e também é muito pontual para nós. Ele começa dizendo: olha, não que eu já tenha, eu mesmo, eu Paulo, o apóstolo de Cristo, homem usado por Deus, homem que já curou tantas pessoas, homem que já enfrentou tantos desafios, homem que já superou tantas coisas, olha, não julgue que eu mesmo já tenha alcançado. E ele fala aqui de uma postura que ele tem, de ações que ele mesmo tem, nos encoraja a ter, para que nós possamos, assim como ele almejava, prosseguir para o alvo, alcançar o prêmio do chamado celestial que está em Cristo Jesus. A primeira coisa que eu quero lembrar você, no contexto família, isso se aplica em todas as áreas das nossas vidas, na nossa vida profissional, na vida também amorosa, aquele que deseja se casar, aquele que está orando para se casar. Nós precisamos ter alvos, nós precisamos ter alvos claros. Toda a fala de Paulo convergia para algo que ele perseguia. Tudo que Paulo fazia, ele fazia por uma causa, as suas renúncias, tudo que ele fazia tinha uma razão. Ele estava indo para um lugar que ele conhecia, ele sabia bem qual era esse lugar. Paulo tinha uma convicção de que a sua carreira teve um início, mas tinha também uma linha de chegada, e ele perseguia essa linha de chegada em todo o tempo. Então a primeira coisa eu quero destacar isso. Alvos. Você tem alvos para a sua família, em comum com a sua família? Você tem alvo, não é, para a sua vida profissional? Você tem alvo para a sua vida espiritual? Você trabalha, sabe,
por um propósito, você conhece esse propósito, sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, qual é o propósito de Deus para a sua família, qual é o propósito de Deus para o casamento. Muitas pessoas se casam para suprir carência, mas na realidade a ideia de Deus, o propósito de Deus é que o casamento ele aconteça para potencializar o reino de Deus, para que o casal se torne uma equipe, não mais um ou não mais duas pessoas, mas uma equipe de uma só carne. Então precisamos ter alvo. Se eu for perguntar para você, o que você enxerga no futuro? Não é? Muitas pessoas teriam respostas totalmente diferentes do que se espera. Quando você olha para o futuro, o que você vê? Ou o que você já desenhou ou tem projetado para o seu futuro? Muitas pessoas ao olhar para o futuro sentem medo. Muitas pessoas ao olharem para o futuro sentem desespero, são desencorajadas. Muitas pessoas ao olhar até mesmo para os acontecimentos atuais que apontam para um futuro de batalhas, sabe, de incertezas, muitas pessoas se escondem em cavernas, em cisternas nas suas emoções, são paralisadas em algum lugar na sua vida, simplesmente por ter medo de sonhar, por ter medo do futuro, por ter medo daquilo que irá acontecer amanhã e já estão sofrendo hoje. Mas eu quero lembrar você que Deus nos chamou para o futuro. Deus não nos chamou para o passado. Na verdade Ele nos tirou de um passado de escravidão, nos tirou de um passado manchado pelo pecado, acorrentado pelo pecado, e nos projetou para um reino, e esse reino, sabe, ele é eterno. Então eu e você precisamos ter dentro de nós a convicção de que nós somos do futuro, não somos simplesmente alguém criado para viver o hoje, não, nós somos criados por Deus para viver um futuro glorioso. O futuro nos aguarda, o futuro espera a mim, espera a você, porém, nós temos uma missão, nesse dia que se chama hoje, de separar bem as sementes, de escolher e selecionar as melhores sementes, porque o futuro vai reagir exatamente de acordo com as sementes que nós estamos plantando hoje. E quando eu falo sementes elas estão ligadas a comportamentos, aquilo que fazemos, aquilo que falamos, ou aquilo que deixamos de fazer também, ou seja, aquilo que nós plantamos de alguma forma, vai influenciar positiva ou negativamente a nossa história. Então, eu e você precisamos ter projeto de vida, eu e você precisamos ter alvos claros para as nossas vidas. Se fôssemos perguntar para os nossos filhos, para onde eles estão indo, qual será a nossa resposta? Eu acho maravilhoso a história de Noé. Noé recebe de Deus um chamado, Noé recebe de Deus uma planta de uma arca, e Noé trabalha arduamente e insere toda a sua família ali, naquele alvo, naquele projeto. Toda a sua família, juntamente com ele, começam a trabalhar em função do mesmo projeto, o mesmo alvo, o mesmo fato que Deus deu, a mesma direção. E muitas vezes dentro da mesma casa nós temos o marido trabalhando por uma causa, a esposa trabalhando por outra, os filhos sem alvo algum, jogando videogame, né, brincando no celular, sem perspectiva, sem uma motivação, sem um alvo, sabe, para perseguir diariamente. Eu quero desafiar você nesse primeiro momento, sabe, a necessidade que nós temos de despertar como pais, de despertar como homens e mulheres de Deus e discernir o tempo que nós vivemos, sabe, buscar em Deus esse alvo para nós, buscar em Deus a planta desse barco, a planta, essa edificação que nós estamos inseridos, para que possamos trabalhar por uma causa. É tão bom quando nós temos uma razão para acordar todas as manhãs. Eu não sei você, mas eu tenho, todas as manhãs eu tenho motivação para acordar de manhã, acordar cedo, todos os dias, até nos finais de semana, até no domingo, eu tenho alegria em acordar de manhã por uma causa, por um propósito.
entender que aquele dia é um dia especial, uma oportunidade dada por Deus para continuar plantando, para continuar edificando, para continuar cultivando o jardim que Deus me deu para cuidar. Então nós precisamos ter, sabe, uma razão para acordar todas as manhãs, uma razão para fazer renúncias, uma razão para melhorar a nós mesmos todos os dias. Estou edificando uma família, estamos edificando uma família para Cristo, para Deus. Esse é um motivo de alegria, é um motivo de nós acordarmos todas as manhãs motivados, felizes, renovados, crendo que, sabe, a provisão virá. Tudo que nós precisamos para viver esse dia, o Senhor já proveu para nós. O tempo que nós vivemos, nós precisamos, sabe, de um reposicionamento sacerdotal, de um reposicionamento de sacerdócio, de um reposicionamento, sabe, como família, e vivermos por um mesmo objetivo. Enquanto houver divisão, enquanto houver contendas, Deus não pode fazer coisa alguma numa família assim, onde há divisão, onde há competição, onde não tem projeto, onde, sabe, não tem projeto financeiro, não tem alvo financeiro, um ganha, o outro gasta, um poupa, mas o outro gasta desordenadamente. Então é preciso clareza de alvo, clareza de propósito. O primeiro desafio que eu quero deixar para você, o texto aqui, Paulo, como eu disse, Paulo sempre foi um encorajador. Mais um texto, 1 Coríntios 9, versículo 24 e 27, Paulo diz assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal forma ou de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar ou esmurra o vento, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha só, Paulo, um homem de Deus, um homem que tinha sua vida ajustada por alvo. Ele fala: olha, eu não gasto tempo com coisas vãs, eu não esmurro o vento, eu tenho alvo, né? Ele fala: eu não corro sem alvo como quem corre sem alvo, eu tenho uma causa todos os dias para acordar pela manhã, eu tenho uma causa para apanhar, tenho uma causa para ser preso, uma razão, até mesmo para morrer. Paulo dizia que o morrer era lucro. Então, se eu e você tivermos essa convicção, olha, eu estou envolvido em um grande projeto, como Neemias, eu estou em uma grande obra, eu não vou desistir, eu tenho um alvo, eu tenho uma planta que Deus me deu, por isso eu vou trabalhar, eu vou envolver toda a minha família neste projeto que o Senhor me confiou. Amém? Então, o primeiro desafio: tenha alvos claros, envolva toda a sua família no projeto, nesse alvo. Fale para os seus filhos, você pai, você mãe, fale para os seus filhos a respeito dos seus alvos como família. Isso, alvo de oração. Qual é o alvo? Todo começo de ano a gente faz alvo, ou a grande parte, né, das pessoas fazem projeto de vida, ali escreve uma lista para Deus: Deus, meu projeto de 2021 é esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou jejuar mais, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, mas o ano termina e nós não damos muitas vezes nem o primeiro passo, porque nós não estamos envolvidos muitas vezes com aquilo que nós mesmos planejamos. Você percebe que a cultura do povo judeu, eles são muito envolvidos, não só o povo judeu, mas outros segmentos extremistas, religiosos, anticristãos, eles têm alvos muito bem definidos, eles trabalham desde muito cedo para implantar nos seus filhos aquilo que eles creem, para implantar na vida dos seus filhos as convicções que os mantêm ativos naquilo, todos os dias acordar pelas manhãs, até mesmo dar a própria vida, explodir o próprio corpo, por uma causa. E isso eles transferem para os seus filhos, porque eles se envolveram com este projeto.
Eu e você precisamos muito envolver com aquilo que nós decidimos em Deus. Existem 3 conselhos, eu falo muito desses 3 conselhos de um tempo para cá: decisão, escolha, decisão e ação. Se a gente aplicar isso em tudo, escolha, decisão e ação. Escolher simplesmente não é suficiente, decidir também simplesmente, junto com a escolha, não é o suficiente, é preciso ter ação. Até a fé sem ação é morta, até fé sem obras é morta. Por isso eu e você precisamos muito mais de ação, sabe, do que simplesmente perder tempo. Precisamos agir na direção daquilo que cremos. Segundo conselho que eu quero trazer aqui, dentro do texto que Paulo aqui nos encoraja, para encorajar a mim e a você, é não se acomodar, é ter a certeza que sempre tem mais. Paulo ele fala, olha, não que eu mesmo já tenha alcançado, ou seja, mas uma coisa eu faço. Paulo sabia que tinha mais. Olha, mesmo eu sendo um apóstolo, mesmo eu sendo abençoado, provar milagres, sendo usado por Deus, não está bom, eu sei que tenho mais. É não permitir o comodismo nas nossas vidas, não permitir a mesmice nas nossas vidas, não permitir a monotonia nas nossas vidas. Eu não sei se já aconteceu isso com você, ou só comigo que acontecem essas coisas, mas quantas e quantas vezes a gente, nos aconselhamentos, a gente pergunta para pessoas, olha, como vai o casamento? A resposta que a gente tem é, vai indo. Como vai os seus filhos? Como vão? Empurrando com a barriga, vão indo. Meus filhos não tem jeito não, já fiz de tudo. Outros, como vai o marido, né? Pergunta para algumas mulheres, pastor, continua o mesmo insensível de sempre, o mesmo grosso de sempre. O marido, a mulher, a mesma faladeira de sempre, não muda, aquele lá não tem jeito não. São esse tipo de respostas que nós ouvimos tantas vezes, e eu quero te dizer que isso é um discurso de pessoas acomodadas que não querem provocar mudanças dentro da sua casa. Quando, sabe, transfere para outros a responsabilidade que é sua, sabe, isso é prova viva de pessoas descomprometidas com aquilo que decidiu em Deus. Você sabe a forma mais eficaz de mudar o marido? Mudando você, mulher. A forma mais eficaz de mudar a esposa é mudando você, marido. A forma mais eficiente de mudar os filhos é mudando o pai e mãe, porque o filho, na maioria das vezes, é reflexo daquilo que ele aprendeu em casa. O comportamento do filho está totalmente, ou na maioria das vezes, ligado à falta de postura de pai e mãe. Na maioria das vezes, embora eles quando crescem, fazem as suas próprias escolhas, mas a palavra de Deus nos garante, que quando nós ensinamos os nossos filhos, o caminho que eles devem andar, quando eles forem velhos, eles jamais vão se desviar, e a Bíblia não mente. Então, eu não posso acomodar, achar que Deus vai fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu não posso parar, sabe, trazer a responsabilidade para a igreja, para a escolinha de criança, a responsabilidade de nutrir a vida espiritual dos meus filhos, quando na verdade a missão de pai e mãe é trazer o filho para a igreja, para simplesmente agregar, é trazer o filho para a igreja para acrescentar, não simplesmente para que as tias da escola, os tios da escola coloquem os fundamentos. Os filhos precisam vir para a igreja com os fundamentos já colocados dentro de casa, e você marido, você mulher, você esposo, você casal, são a maior referência, precisam ser a maior referência de cristianismo na vida dos seus filhos. E muitas vezes nós nos acomodamos, porque dá trabalho. Ensinar sobre Cristo para os nossos filhos dá trabalho, porque muitas vezes eles não querem prestar atenção, muitas vezes eles querem brincar, muitas vezes nós temos que abrir mão de um jogo de futebol, muitas vezes temos que abrir mão de uma novela, muitas vezes temos que abrir mão das redes sociais, para nutrir os nossos filhos. Enquanto isso o diabo está discipulando, enquanto isso o diabo está usando pessoas para influenciar os nossos filhos, com conceitos babilônicos, mundanos, pervertidos. Muitos pais, para prender a atenção dos seus filhos na igreja, dão um celular para ele brincar, quando eles precisam na verdade
é aprender a cultuar a Deus, aprender o culto ao verdadeiro Deus desde pequeno, adorar a Deus desde pequeno. Nós não podemos nos acomodar, meus irmãos, é um tempo, sabe, de despertamento. Nós precisamos preparar a próxima geração, nós precisamos, na verdade, resgatar essa geração que o diabo tem roubado, com tantas facilidades, sabe, com tanto engano, com tantas informações acessíveis, enganosas e mortíferas, na vida dos nossos filhos. Precisamos ser pais comprometidos, não podemos nos acomodar, não podemos achar que está tudo bom, meu filho vem à igreja, ele é desde pequeno, que é o suficiente. Não, não é o suficiente. Vir à igreja simplesmente não é o suficiente. Deuteronômio capítulo 6, deixa muito claro a nossa responsabilidade. As palavras que eu vos ordeno, elas estarão dentro de você, no seu coração, e você vai falar delas, andando pelo caminho, sabe, escrever nos umbrais, ao entrar ou sair, escrever nos umbrais, ensinar com persistência. É um desafio que nos tira do comodismo, que nos tira da zona de conforto, mas nos traz a alegria de ver os nossos filhos no altar. Para isso é importante perseverança diária. Tiago diz aqui no capítulo 1, no versículo 12, diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Feliz é o homem que persevera na provação. Muitas vezes nós desanimamos na provação, nos acomodamos, abaixamos as armas, quando na realidade a gente tem que aumentar o fogo, aumentar a munição. Neemias, quando estava edificando os muros, ele foi afrontado, confrontado, ele recebeu muitas e muitas intimidações para fazê-lo parar, para tentá-lo fazer desistir, mas em nenhum desses momentos ele saiu do alvo, em nenhum desses momentos ele se acomodou, ele retrocedeu. Não, pelo contrário, quando os inimigos, sabe, o afrontavam, tentavam fazê-lo desistir, eles aumentavam a vigilância, colocavam homens em sentinela, homens trabalhavam com uma das mãos e com a outra mão segurava a espada. Esse deve ser o meu papel e o seu papel, para equipar uma família, para resgatar uma família, para provocar um avivamento dentro das nossas casas, uma postura de guerreiro, uma postura, sabe, de homem e mulher que não vai se acomodar. Amém? Terceiro conselho aqui, Paulo dá aqui: se desligar do passado. Ele diz: não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, me esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ou seja, esquecer do que ficou para trás. O que ficou para trás, que nós não podemos carregar mais. Se você for olhar para a sua vida, eu for olhar para a minha, há tanto excesso de bagagem, que nós estamos sujeitos a carregar, sabe, de fardos, que Jesus já levou sobre ele há muito tempo. Então eu e você precisamos, não podemos viver uma vida olhando para o retrovisor. Eu disse no início que há um futuro nos aguardando, sabendo que há um futuro me aguardando, te aguardando. O nosso desafio é ir para o futuro, é correr para o futuro, e para isso eu preciso me desprender de tudo que me prende ao passado. Avalie aí comigo o que te prende ao passado ainda, o que te prende à velha natureza, ao velho homem, à velha mulher. São comportamentos antigos, pecaminosos, são práticas antigas e pecaminosas, são comportamentos antigos e pecaminosos, são amizades erradas e pecaminosas, são sentimentos pecaminosos, corrosivos, como mágoas, como rancores, como raivas. E muitos de nós, ou grande parte de nós, temos uma história marcada por desapontamentos, por traumas muitas vezes, sabe, por situações que nos feriram, sim, mas o que faz toda a diferença não é aquilo que aconteceu conosco, o que faz a diferença é o que nós fazemos com aquilo que aconteceu conosco. Aquilo que aconteceu no meu passado
ou ele me paralisa, ou ele me projeta para o futuro. Eu decidi ser projetado para o futuro. O meu passado precisa me impulsionar para o futuro. Se eu tive um passado de escravidão em vícios, o meu desafio é olhar para o passado e me projetar para o futuro, porque o futuro me aguarda. O futuro aguarda um homem curado, liberto, restaurado, totalmente limpo. Por isso que Paulo fala, é me esquecendo das coisas que ficaram para trás, aquilo que, sabe, que muitas vezes nós carregamos por muito tempo, que aprendemos com os nossos antepassados, mas Deus reprova, tem que ficar para trás, precisa ficar para trás, senão não vamos viver avivamento, senão não vamos experimentar uma mudança radical dentro de casa. Tem pessoas, tem marido ou mulher, que vive há décadas, sabe, com aquela mesma situação que aconteceu há décadas atrás, aquele mesmo desapontamento do seu cônjuge, mas convive há anos e há anos e não consegue se abandonar isso. Entra dia, sai dia, aquele sentimento ruim corroendo. Se desligar do passado é preciso, sabe, nos encher dessa capacitação que Deus nos deu de perdoar. Sabe, perdoar aquilo que for preciso perdoar, para ser livre, para ser verdadeiramente livre. Isaías 43, versículo 18 e versículo 19, diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. O passado não é um lugar de habitação, o passado não é um lugar para a gente morar ou ficar visitando ele constantemente, não. A palavra do Senhor diz: quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança? Do passado. Existem coisas no passado que são importantes para nós, algumas lembranças, sim, lembranças que construíram, né? Não remover os marcos, a palavra nos ensina, não remova os marcos antigos que puseram seus pais. Então existem marcos que nós precisamos nos lembrar dele, existem memoriais, né, na nossa história que são importantes para nós, mas existem coisas do nosso passado que Deus já se esqueceu, só o diabo é que tenta nos lembrar o tempo todo. A única coisa que o diabo tem contra nós é o nosso passado, a única coisa que ele tem para tentar nos parar é o nosso passado de pecado, mas o diabo não pode fazer nada com aquilo que Deus já perdoou, com aquilo que Deus já se esqueceu. Porém, eu e você precisamos crer nisso, que o nosso passado não pode mais nos parar. Muitas pessoas se autoflagelam aqui, por conta do passado. Muitas pessoas erraram com seu cônjuge, em algum momento, e vivem se autoflagelando o tempo todo, sendo que o perdão coloca tudo no lugar, o perdão nos reposiciona. Desligar do passado, sabe, muitas pessoas não conseguem compreender as mudanças, e qualquer sintoma de crise, qualquer sintoma de discussão de um casal, todo aquele histórico do passado vem à tona novamente. Situações que já foram conversadas, situações que já foram até mesmo ditas, perdoadas, sabe, comportamentos que já foram ali trabalhados, quando surge uma discussão, aquilo vem à tona de novo. Ou seja, a pessoa não sai do lugar, vive no passado, o tempo todo no passado, não consegue viver o novo de Deus, não consegue experimentar o novo, porque está acorrentado ainda ao passado, aquela mesma situação, aquele mesmo desapontamento, sabe, aquela mesma voz. A pessoa olha para o outro, e ele vê aquilo que o passado causou. O marido olha para a mulher, e ele vê aquele rótulo que o passado causou. A esposa olha para o marido, vê aquele rótulo que o passado causou. Mas se você voltar um pouquinho mais adiante, e conseguir olhar aquilo que a cruz de Cristo fez, você vai conseguir ver um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se você conseguir voltar um pouco mais,
naquilo que dá esperança, olhar para a cruz de Cristo, para aquilo que já está consumado para nós, aquilo que a graça já proveu para nós, nós vamos conseguir ver, sabe, uma família restaurada, um casamento restaurado, filhos restaurados, filhos abençoados. Não importa aquilo que o cenário atual está nos mostrando, se nós decidimos avançar para o futuro, plantar para o futuro, é exatamente isso que nós vamos experimentar. É tão interessante a parábola do filho pródigo. O filho sai de casa, certamente desapontando os pais, contra a vontade dos pais, pega ali seus bens, filho irresponsável, sai de casa e tem uma vida dissoluta, gasta tudo que recebeu, com meretrizes. Mas aquele pai, dentro dele, aguardava o retorno do seu filho. A sua postura de pai não foi de condenação quando o filho voltou. A sua postura de pai foi de amor, sabe, foi de perdão. A sua postura de pai quando aquele filho caiu em si e voltou para casa, não foi de condenação, porque aquele filho já tinha quem o condenava 24 horas por dia. A postura daquele pai foi amar o filho, foi receber o filho, foi trocar as vestes do filho, foi colocar sandália nos seus pés, anel no seu dedo, foi reposicioná-lo no seu lugar de filho. Por isso, para nós, queridos, é tão importante a gente, sabe, sair do passado. Se aquele pai fosse olhar o que o filho fez, se aquele pai fosse olhar para os erros do filho, ter abandonado a família, ter desprezado a herança, aquele pai perderia o filho, certamente, não ia aceitá-lo de volta. Mas aquele pai é exemplo do próprio Deus, é exemplo do coração do próprio Deus, sabe, ele teve um coração movido de amor, sabe, ele esqueceu o passado, ele olhou para o futuro, ele olhou para a celebração daquele momento, e imediatamente ele já manda ali fazer uma festa para celebrar aquele momento. Eu vejo que eu e você precisamos aprender muito com estes homens, com esses ensinos da Bíblia, sabe, para viver grandes mudanças dentro da nossa casa. Muitas vezes, a arma que nós lutamos dentro de casa, nós queremos um avivamento, podemos usar armas poderosas, mas muitas vezes nós usamos armas que são carnais, nós usamos a nossa boca para acusar o outro, para condenar o outro, para soltar palavras duras, duras de se ouvir, agressões. Se desligar do passado, é se desligar da velha prática, a prática do velho homem, e se revestir do novo homem, criado segundo Cristo. 2 Coríntios 5,17, deixa muito claro isso, assim, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, ou seja, aquilo que é velho em Deus já passou, tudo se fez novo em Deus. Então, eu e você precisamos nos encher do novo de Deus, sabe, nos movermos pelo novo de Deus. Eu só vou experimentar o novo, colheitas novas e nobres dentro de casa, quando as minhas ações também forem nobres e novas, amém? Se desligar de tudo que é velho. E o quarto conselho que Paulo diz: prosseguir para o alvo. Prosseguir para o alvo. No início eu disse que é preciso ter alvo, e eu termino mais uma vez, eu termino aqui a minha reflexão dizendo: prosseguir para o alvo. Não negocie o alvo, não negocie aquilo que Deus te deu, prossiga. Está difícil, prossiga. Não desista não, prossiga. Está dando vontade de desistir, não desista, prossiga para o alvo. Está difícil, parece que nada muda, mas prossiga, avance, seja corajoso. O inimigo está se levantando, prossiga, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Como eu disse, o futuro está nos aguardando. Parece que o outro não aceita, prossiga você, mesmo assim.
É maravilhoso a gente ver os acontecimentos da Bíblia. A gente vê Josué em um momento decisivo na sua vida. Moisés havia morrido, um homem de Deus, um profeta de Deus, um líder extraordinário, e Deus chama Josué: Josué, teu servo, meu servo Moisés morreu, agora você vai conduzir esse povo. E Deus, ele fala com Josué por várias vezes uma palavra que foi tão marcante. Ele fala: olha, tão somente seja forte e corajoso. Daí a pouco Deus fala: seja forte e muito corajoso. Daí a pouco Deus fala de novo: olha, não te falei eu, seja forte e corajoso, não se aparte do livro dessa lei, medita dia e noite, e tenha cuidado de fazer tudo segundo quanto nele está escrito. Só assim os seus caminhos vão prosperar e você terá êxito em tudo. Então, sabe, prosseguir é isso. Existem momentos tensos, sim. Existem momentos que o medo nos afronta, com toda certeza. Mas o que nos faz experimentar o futuro é a gente prosseguir. O que faz a gente experimentar aquilo que está na eternidade é prosseguir. Nós não somos daqueles que retrocedem, diz a Bíblia. Não somos daqueles que retrocedem. Você vê Davi diante de um Golias, diante de um desafio que deixou um exército todo de Saul acovardado, tremendo de medo. Mas Davi olha para aquilo, ele viu uma oportunidade. Davi sabia, Davi tinha um alvo. Davi tinha, sabe, algo que queimava dentro dele. Havia algo escrito dentro dele, que ele seria um rei, que ele seria um homem usado por Deus. Ele já conhecia esse lugar em Deus. Mas quando ele olhava para as dificuldades, ele simplesmente prosseguia. Ele simplesmente avançava. O medo com certeza batia na porta, batia, mas ele sabia quem era Deus. Ele sabia quem era o Deus que havia o livrado de ursos, de leões. Davi era desafiado a trazer alguns prepúcios de filisteu, ele ia lá e trazia o dobro, porque ele era um homem do futuro, era um homem que corria em direção ao futuro. Ele não desistia, ele não retrocedia, não, mesmo quando tudo parecia muito difícil. E eu e você precisamos ser encorajados a viver por um futuro. Você olha, o hoje parece tão distante daquilo que nós desejamos no futuro, mas prossiga. Seu marido parece tão distante do marido ideal, mas não desista, prossiga. O filho parece tão rebelde que parece que não tem mais jeito, não desista, prossiga. E quando eu falo prosseguir, profetize aquilo que você crê. Não use a sua boca para liberar palavras de maldição, palavras contrárias, não. Se eu estou prosseguindo para o futuro, eu preciso lançar palavras que vai me projetar para lá, palavras de bênção, palavras que vão, sabe, construir uma realidade diferente, palavras que vão quebrar os argumentos das trevas, ações que vão quebrar os argumentos das trevas. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha só, espírito de poder. Nós já fomos empoderados por Deus, e recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Samaria, toda a Judeia e até os confins da terra. Já estamos empoderados, o Espírito Santo já veio, ele habita em nós, temos esse poder, essa unção de Deus, para transformar ambientes. Sim, é uma verdade. E nos deu também amor, um espírito de amor, porque o verdadeiro amor lança fora o medo, porque o amor, ele é o elo perfeito. O amor, ele, sabe, é o que nos liga, é o caminho sobremodo excelente, sabe, é aquilo que nos torna parecidos com Cristo, o amor sacrificial. E um espírito também de equilíbrio, porque se não formos sábios, certamente nós seremos insensatos, e se somos insensatos, o diabo certamente vai conquistar territórios nas nossas vidas. Então eu quero encorajar você, família, sabe, a avançar, a não desistir, a prosseguir para o alvo. Nós vimos no início, há um alvo, há um prêmio celestial em Cristo Jesus, há um propósito de Deus, há um chamado celestial.
em Cristo Jesus. E o desejo do coração de Deus, com toda certeza, sabe, é levar famílias inteiras para o céu. Quero ler um texto aqui, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 até o 4. Eu não sei a sua percepção, mas diante desse texto aqui, nós não precisamos de mais nenhuma evidência para afirmar que estamos vivendo os últimos dias. Diz o texto: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, ou tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Esse é um padrão do mundo caído, que nos últimos dias se manifestaria de uma forma intensa. Ou seja, isso seria um padrão, isso seria o modelo da maioria, a forma que a maioria iria se comportar ou se portar nos últimos dias. E quando olhamos para o todo, para os cenários que nós vivemos, não está muito diferente disso. Avareza, pessoas avarentas, que fazem de tudo, que tornou o dinheiro como um Deus, como um poste ídolo na sua vida, presunçosos, arrogantes, não precisamos de mais nada, para afirmar que nós vivemos os últimos dias. E uma parte do texto fala que os homens se tornarão sem amor pela família. Por isso eu quero encorajar você, nós não podemos entrar nessa estatística, mesmo dentro da igreja, dentro da igreja nós precisamos, de uma forma, assumir um compromisso, de sermos os verdadeiros modelos. Esse é o modelo do homem caído, mas nós somos o modelo de Cristo, o modelo da igreja de Jesus, nós somos o modelo da família sacerdotal, somos chamados para reproduzir o modelo da família que vai viver avivamento, a reproduzir Cristo dentro das nossas casas, a compartilhar Cristo dentro das nossas casas. O mundo pode estar caído, esse pode ser até o padrão do mundo, o padrão da política, o padrão dos poderes, mas há um desejo do coração de Deus, de que nós assumamos, o governo daquilo que Ele já nos entregou em Cristo Jesus, assumirmos o governo, uma postura de governo, a começar dentro das nossas casas. O mundo está caído, mas Deus continua santo, Deus continua poderoso, Deus continua o Todo-Poderoso, Deus continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu quero desafiar você, a juntamente com a sua família, fazer um plano, fazer um alvo, e buscar todos os dias esse alvo, buscar todos esses dias juntos em família, orar juntos, por esse alvo. Quer entrar na arca? Noé precisa conduzir a sua família, e você, homem, é o Noé que Deus deseja usar nesse tempo, para conduzir a sua família para dentro da arca. Noé tinha uma planta nas mãos, uma convicção no seu coração, e ele trabalhou arduamente para isso, e o resultado foi que toda a sua família foi salva do dilúvio. Deus deseja que eu, você e toda a nossa família possa também entrar na arca, naquele grande dia. Para isso nós precisamos assumir, esse compromisso, essa postura, sermos encorajados, a entender que vale a pena, a entender que vai dar certo, a entender que é uma guerra ganha. Não importa aquilo que você está vendo, não importa, se você parece não ter forças, o que importa é que Deus já te deu um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de equilíbrio. Ele já te fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Quero deixar essa rápida reflexão e encorajar você a ser um pai, uma mãe de destino, encorajar você a ser um filho
ousado e usado por Deus, e em família possamos fazer na terra toda a vontade de Deus. Quero orar com você. Querido Deus, obrigado pela sua palavra, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que nos ajuda, nos encoraja a avançar, nos encoraja a prosseguir, nos encoraja, meu Deus, a ser como Noé, sabe, aquele que vai conduzir a nossa família ao centro da sua vontade, Senhor, a viver o teu propósito, a viver os seus planos. Pai, ainda que pareça difícil, ainda que pareça não ter jeito, Pai, nós decidimos avançar, nós decidimos lutar, nós decidimos liberar vida onde há morte, liberar palavras, Senhor, de vitória na vida dos nossos filhos, nos casamentos, Pai, aquele casamento que parece não ter jeito, Senhor, eu peço ao Senhor, visita com cura, restauração, com perdão, Senhor, em nome de Jesus, abre os olhos, Pai, abre os olhos desse homem, abre os olhos dessa mulher, para que eles possam ver com os seus olhos, Pai, não mais com o olho carnal, não mais com o olho de acusação, não mais com base no passado, não mais com base nos desapontamentos do passado, mas com base naquilo que Cristo fez na cruz, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. O verdadeiro amor, ele lança fora o medo, Pai, o verdadeiro amor, ele não é egoísta, Pai, ele não se exaspera, ele não arde em ciúmes, ele não inveja, ele não deseja o mal para o outro, Pai. Senhor, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele não perece jamais, Pai. Eu peço ao Senhor, nos dá uma medida de amor assim, Pai, que nos encoraja, que nos motiva, Pai, que nos projeta para o futuro, Pai. Eu sei, eu creio que há um futuro glorioso nos aguardando, Pai. Eu sei que há um prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus que nos aguarda, e que o Senhor possa nos abençoar e nos livrar de toda a obra do inferno, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Lembre-se que você é um homem e uma mulher do futuro, em nome de Jesus. E eu quero também lembrar você que você pode fazer as suas contribuições, você pode dizimar, você pode primiciar e ofertar, você pode fazer isso de forma online, por Pix, está sendo projetado aí, você pode fazer uma transferência para as contas da igreja, ou você pode vir pessoalmente aqui na igreja, das 8h30 também até as 11h30, ou parte da tarde com alguém aqui na igreja, ou no escritório da Casa do Oleiro, você pode deixar aqui, e fica ligado nas nossas informações nas redes sociais, nos grupos da igreja, e teremos cultos, no final de semana, temos café com os apóstolos todos os dias de segunda a sexta, às 9h, todo sábado também, café com pastores às 10h da manhã, e domingo, culto às 10h e às 18h, esteja conosco aí, totalmente presencial agora, graças a Deus, você pode vir celebrar conosco aqui, em nome de Jesus, amém, meus irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, um excelente restante de semana, e até a próxima.